5 de julho de 2021, mais uma segunda-feira juntos aqui para o nosso momento de reflexão, aguardando a entrada de vocês que vão estar ao vivo e aqueles que vão ver essa transmissão depois, o meu carinho também, a gratidão pela audiência, sempre pedindo que vocês curtam os vídeos aqui, lá no YouTube, no meu canal, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Sempre dê uma curtida lá, que isso faz com que, enfim, o vídeo seja visto por outras pessoas. É sempre muito bom a gente poder compartilhar, já que vocês gostam tanto. Tudo bem? Vitor Abinader entrando aqui, é muito bom. Meu primo também, Zé Ricardo, Glorinha, Marise Veiga, torcendo pelo seu paizinho, Marise. Mônica, não sou pastor não, Mônica. Sou apenas um irmão seu em Deus, tentando dentro do possível trazer um pouco aqui de reflexão para todos vocês, para todos nós, na verdade, né? Então, eu sei que às vezes as pessoas acham que a gente, por essa proposta, a gente tem algum cargo religioso, mas não é isso, a ideia não é essa. O nosso objetivo é exatamente poder lançar uma pequena semente em termos de que possa gerar reflexões para todos vocês, para todos nós, e cada um de nós possa buscar, né, complementos para essas reflexões que a gente traz aqui. Buscar informações, se aprofundar, enfim, esse é o intuito, né? Márcia querida, Abinader, esposa do meu irmão amado Floriano, Elazir, boa noite também, Sandra de Sá, que bom estar presente também. Não tem que pedir desculpa não, Mônica, sem problema, estou longe de ser pastor, minha amiga, estamos aqui nessa proposta, né? Tentando, como eu estava falando, levar para vocês assim, com muito carinho, o que eu preparo, essas reflexões, esses assuntos que eu escolho. Então eu espero que mais uma vez vocês gostem. Tranquilo, Mônica. Então vamos lá, gente. Meu mano está entrando aqui também, Sérgio Cruz, Gilberto Moraes. Pô, Beto, coisa boa, tá aí também. Tá aí, né, mano? Então vamos lá, gente. Vamos então nos acalmar. Talvez tenhamos talvez o nosso dia tenha sido um pouquinho complicado, possamos ter algum tipo de contratempo, mas esse momento é um momento que nós nos colocamos totalmente voltados para nós, único e exclusivamente para nós. Estejam ao vivo aqui, estejam depois. É sempre interessante que a gente possa se concentrar totalmente no que vai ser desenvolvido aqui. E a gente sempre pede para que vocês, através da respiração, nesse momento inicial, vocês possam fazer movimentos respiratórios que ajudem a acalmar seus corações, suas mentes. Meu amigo Brandão, coisa boa estar presente aí também. Kátia, irmã do Jefferson. Então são muitos queridos que estão entrando, isso dá muita alegria para mim, muita certeza de que só está vindo coisa boa de vocês aqui para mim. Então respirem mais uma vez profundamente, tentando, se possível, se desvincular de qualquer tipo de sentimento que atrapalhe o desenvolvimento do raciocínio de vocês, da atenção de vocês. Meu amigo Brandão, tamo junto, meu querido. Gratidão imensa que eu tenho por você, por muita coisa que aconteceu na minha vida. Então vamos lá, gente. Denise Calazans, Silvia Nardi, agora eu acertei o nome dela. Então vamos lá, gente. Antes de a gente começar no tema de hoje, gostaria de saber como é que nós fomos em relação ao exercício proposto na semana passada, né? Aquela chance de aprofundamento, da gente tentar sair da superficialidade que muitas vezes a gente
impõe para alguns assuntos da nossa vida, né? Especialmente aquilo que a gente desconhece, né? Então a ideia é a gente começar a dar chance para conhecer aquilo que a gente desconhece, né? Então a proposta foi essa, não temer o desconhecido, porque como eu falei na semana passada, quem não viu pode ir lá procurar depois ver, é sempre interessante a gente tentar não temer o desconhecido. Não é fácil em algumas situações, mas vale a pena a gente cada vez mais buscar estratégias, buscar elementos que nos deem a condição de podermos enfrentar o desconhecido de uma maneira serena e tranquila. Então essa foi a proposta, espero que vocês tenham feito bom uso desse exercício e que ele prossegue, né? Como todos os nossos temas aqui, eles devem prosseguir. Como eu estava falando logo no começo, os temas que eu escolho para o projeto, eles são pequenas sementes que a gente lança para que vocês se interessem, busquem refletir sobre eles, aprofundem-se nesses temas, busquem na literatura que tem disponível, enfim, várias formas de a gente poder, muitas vezes até, quem sabe, modificar alguns comportamentos que a gente entenda que não são interessantes, que fazem parte da nossa vida. A ideia é exatamente essa, né? Não estou longe de querer me aprofundar aqui, não sou psicólogo, não sou terapeuta, nada. Apenas um fomentador de reflexões. A ideia é exatamente essa, tá bom? Então vamos lá, gente. Então o tema que eu escolhi para essa semana é adiamento do progresso espiritual. Adiamento do progresso espiritual, né? Então, só pessoas queridas aqui entrando, Bia Badejo, enfim, Ju lenha no fogão. Muito bom, gente. Então vamos lá. A gente sabe que todos nós, espíritos que somos, em processo evolutivo, estamos numa esteira de progresso, né? Um progresso que ele começou um dia e que ele vai seguir em frente, né? Todos nós estamos nessa esteira. Somos espíritos vivendo uma experiência carnal, uma experiência num corpo físico, né? Então, nós temos aqueles que conseguem ter essa percepção, né? Primeiro, eu gostaria até de falar que existe, para cada um de nós, existe um momento certo de despertar para essa realidade, para essa consciência de que somos espíritos em processo evolutivo, né? Uns mais cedo, outros não tão cedo, né? Mas de qualquer maneira, em algum momento, esse instante, ele vai chegar para todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Até porque muitas vezes a vida, ela proporciona determinados eventos, oportunidades para que esse despertar aconteça, né? Infelizmente, às vezes esses eventos eles vêm pela dor, um trauma, algo muito doloroso que aconteça na vida de alguns indivíduos, que fazem com que eles despertem para uma outra realidade, para uma outra dimensão da vida, né? Agora, claro, existem outras oportunidades que, por exemplo, são pessoas que de uma hora para outra despertam por uma curiosidade, por um assunto, algo que chame a atenção, então elas vão buscar informação sobre aquilo, né? Às vezes experiência pessoal de uma pessoa, do seu convívio, algo que aconteça com alguém do seu convívio, chame a atenção daquela pessoa, ou seja, as maneiras desse despertar acontecer são as mais variadas possíveis, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a gente precisa lembrar que existem pessoas que, o termo que nós usamos, vamos usar esse termo para ficar mais fácil de entender, são pessoas que ainda estão totalmente adormecidas para esse aspecto da vida, totalmente adormecidos, né? Eles não atentam para essa questão que eu acabei de falar,
essa questão de que existe algo além do que a vida pura e simples, física, material que nós vivemos aqui. Então, talvez cada um de nós conheça algumas pessoas que estão nesse nível. São pessoas que não gostam, por exemplo, de chegar e conversar sobre aspectos mais transcendentais, aspectos que os levem muitas vezes a reflexões. São pessoas extremamente... Tem até um pouco a ver com o que eu falei na semana passada, mas essas pessoas, elas adiam esse processo, né, adiam o processo de progresso espiritual, né, sem conhecimento de causa. Então a gente não vai atentar para esse grupo. A minha ideia hoje é nós fazermos uma reflexão que seja voltada para aqueles que de alguma maneira já despertaram para essa realidade espiritual, né? Aqueles que já têm algum tipo de conhecimento, né, e se propõem, né, a essa jornada espiritual, como é o termo que a gente pesquisou, hoje aqui, e achei interessante, essa jornada espiritual, como eu falei anteriormente, da qual nós fazemos parte, de que nós somos parte dessa jornada, né? Então, a reflexão vai ser para esses, né, que, por exemplo, são pessoas que de uma hora para outra começam a se interessar por vídeos, por livros, programas, né, que passam, que chamem a atenção para esses detalhes, né? São pessoas que começam a buscar se conhecer melhor, são pessoas, por exemplo, que conseguem, através do exemplo, como eu falei anteriormente, de pessoas que estão no seu convívio, ou no seu trabalho, ou na sua família, que apresentam um comportamento diferente do usual do mundo material. Essas pessoas começam a se interessar e começam a despertar, de alguma forma elas já despertaram para esse outro lado da vida, né? Então, na verdade, a partir do foco nessas pessoas, então eu incluo, de repente, todos vocês que estão vendo e que vão ver esse vídeo depois, eu posso incluí-los aqui. Até porque, se vocês de alguma forma buscam um canal como esse, como devem buscar outros similares a essa minha proposta, são pessoas que de alguma forma já despertaram para essa necessidade ou para essa certeza de que existe algo além da vida pura e simples, sensual, material que nós vivemos aqui na Terra, né? Então, na verdade, a reflexão é exatamente para chamar a atenção para o grande desafio que nós temos a partir do momento que nós entendemos essa realidade. E qual é esse desafio? É a gente começar a aplicar tudo aquilo que a gente aprende, todos os exemplos que a gente percebe em tudo aquilo que a gente olha, os vídeos, enfim, tudo que nós vamos aprendendo. A grande dificuldade, o grande desafio é exatamente a gente aplicar esses conceitos no nosso comportamento, na nossa conduta, né? Isso é difícil, né? Porque a gente sabe que a natureza não dá saltos. Nosso progresso, ele é paulatino, ele vai acontecendo passo a passo. Não tem como nós queremos atingir estágios muito mais adiantados de uma hora para outra. Isso simplesmente não existe. Não existe. E se a gente forçar essa barra, a gente não vai conseguir se sustentar, porque vai ficar um lapso ali entre esses dois estágios que a gente acha que atingiu, mas não. A gente precisa ter a paciência de passo a passo ir alcançando esses degraus mais altos do processo evolutivo, tá? Então, é muito comum que o nosso ego, né, que é aquele nosso eu mais consciente, ele resista a essa nossa proposta, a essa nossa vontade de querer talvez modificar alguma coisa na nossa conduta em função daquilo que a gente vem aprendendo, que a gente vem assimilando através de todo esse processo. Então, é um processo interessante, né, porque de uma maneira inconsciente, o nosso ego, né, ele luta muitas vezes contra esse processo. Por quê?
esse processo ele vai gerar em nós uma percepção da necessidade de modificação de alguns comportamentos equivocados nossos, né? Então, como é que ele age, né? Ele, somos nós, na verdade, né? A nossa resistência na mudança, os apelos, né, desse mundo ilusório, do mundo material, da vida material, não que a gente não tenha que abrir mão da vida material, das coisas materiais, como eu já falei anteriormente, não. Só que, muitas vezes, esses apelos, eles geram grandes problemas para as nossas vidas, né? E muitas vezes nós vamos ter dificuldade de não cair, de sair das malhas desses apelos, desse mundo ilusório, né? Porque de alguma maneira, naturalmente, nós estamos muito conectados, muito vinculados a esses apelos do mundo material, né? E ainda tem uma coisa interessante, quando a gente começa a buscar modificação no nosso comportamento em relação a alguns aspectos, como eu falei anteriormente, que são às vezes equivocados, o que acontece, né? Existem pessoas do nosso redor, dos grupos dos quais nós fazemos parte, que eles de alguma forma não vão aceitar, entre aspas, essa nossa proposta de mudança. Vocês já passaram por alguma situação como essa? A gente resolve mudar determinado tipo de comportamento, parar de ir em determinados lugares, parar de fazer uso de determinadas substâncias. Então tem aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, que elas de alguma forma tentam nos trazer de volta, né? E volta e meia a gente acaba sucumbindo, né? Somos fracos, frágeis muitas vezes para suportar essa influência de lugares e pessoas, e nós acabamos voltando, retardando e adiando o processo de progresso que a gente já começa a entender que é o ideal a ser, executado, né? Então, qual é o grande risco nessa hora? Até coloquei aqui, né? O grande risco é ou adiar, não, isso não está para mim ainda não, né? Como já vi várias pessoas que começam a estudar, então às vezes a gente indica uns livros, né, para a pessoa ler, porque a pessoa começa a despertar para essas realidades, né? A gente indica um livro ou outro, a pessoa começa a ler, aquilo toca tanto a pessoa, ela toca a pessoa, mas só que ela chega e resiste, não, depois eu leio, então tudo bem, depois a gente conversa, ou seja, são pessoas que elas definitivamente ainda não estão preparadas para fazer aquela modificação que muitas vezes é fundamental dentro da vida delas, até que vai trazer uma felicidade futura, mas infelizmente elas ainda estão muito presas aos anseios, enfim, à vida material de uma maneira geral, né? Agora, claro que nós, aqueles que de alguma forma já conseguem vislumbrar aspectos dessa vida transcendental, dessa vida espiritual, a gente muitas vezes vai conviver com o quê? Com aquela intermitência, né? Às vezes a gente está lá, às vezes a gente está aqui, isso é muito natural que aconteça, né? Mas é claro, e quanto mais a gente fica balançando nessa situação, mais esse nosso progresso ele vai ser mais lento, né? Mas eu repito, não fiquemos ansiosos por alcançar níveis que a gente ainda não tem condição de atingir. A gente precisa ter essa certeza, a gente ter essa serenidade em relação a isso, né? Vamos sim, através do processo de reconhecimento do que nós gostaríamos de mudar e que a gente sabe que não é interessante para nós, a gente de alguma forma lutar contra aquilo, tentar trabalhar aquilo da melhor maneira para que em breve aquilo faça parte do nosso passado, né? Então eu escolhi uma página, uma mensagem aqui do Minutos de Sabedoria, que é esse livrinho maravilhoso do Torres Pastorino, e ele fala o seguinte aqui na mensagem 40. Ele fala o seguinte, olha só: desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto.
Desenvolva a parte humana de seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Eu achei muito interessante essa página, tem muito a ver com o que a gente acabou de... com o tema nosso de hoje, né? Então ele começa falando aqui para desenvolver a parte humana do nosso ser, né? E nos orientando a não viver a parte que é vegetal ou animal, que é puro instinto. Então, quando a gente procura desenvolver a parte humana do ser, está exatamente relacionado a esse aspecto transcendente, a abrir uma opção na nossa vida de observar, perceber a existência de um mundo espiritual, de uma dimensão muito diferente daquela que nós estamos acostumados a vivenciar no nosso dia a dia, no mundo material. Eu repito, é óbvio que nós não podemos e não devemos abrir mão da vida material, das necessidades que a gente tem, das coisas materiais, mas é abrir uma percepção para essa dimensão que faz parte da nossa vida e faz parte intensa da nossa vida. E depois ele fala, né, que procurar conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando o seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Olha aí o convite, mais uma vez, para o autoconhecimento, né? Buscar informações, como eu falei na live da semana passada. Hoje nós temos muita facilidade de buscar informações, de procurar saber o que nós somos, o que as filosofias, não só religiões, mas as filosofias, elas dizem em relação ao que nós somos, para o que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, o que nos espera, né? Isso pode nortear a nossa conduta em prol do equilíbrio, em prol do bem, em prol do amor. Isso é fundamental, né, gente? E ele fala que, por menos cultura que o indivíduo possa ter, né, ele tem uma inteligência com capacidade de raciocinar e pensar. Então, mesmo que o indivíduo não seja culto, né, isso não impede de, através do seu pensamento, né, da sua inteligência, ele utilizar o seu raciocínio e pensar e refletir sobre aquilo que a vida traz para ele, né, apresenta para ele. Então, eu achei isso muito interessante, porque, eu repito, se vocês estão aqui comigo hoje, ouvindo essa live, essa transmissão, de alguma forma, vocês já despertaram para algo além das sensações puras e simples da vida instintiva da matéria, né? É uma pena que muitas vezes a gente veja com pessoas até próximas do nosso convívio que não conseguem, ter uma postura nesse sentido. São pessoas que são lineares, elas vivem apenas superficialmente, são aquelas pessoas que em nenhum momento nas suas vidas, mesmo diante às vezes de eventos dolorosos, mas ainda assim são pessoas que preferem, não digo preferem, né, porque às vezes é até um processo até inconsciente, mas que levam aquela vida linear sem a perspectiva de abrir sua visão de uma forma ampla, que possa fazer com que eles vislumbrem outros aspectos da vida e que são aspectos muito interessantes, que vão trazer muita coisa boa para todos nós. Tá bom, gente? Então, eu gostaria, antes de encerrar, como sempre, fazer uma harmonização. Estou vendo aqui a Daniela Martins, querida, entrou, G também, Gabriel, João, eu vi o Ângelo tá ali também. Então é só uma galera boa, queridíssima, pessoas que, enfim, que tem assim um carinho especial. Jorge Golias, também estou vendo aí, que bom. Marcelo Nunes, estamos juntos, né, meu querido, que bom. Então eu vou convidar todos vocês para esse momento, que é um momento que eu chamo de harmonização, porque eu entendo que
esse processo que a gente desenvolve aqui, ele cria uma energia muito poderosa, uma energia muito interessante. Então vou pedir para que vocês fechem os olhos e apenas ouçam a minha condução aqui. Fechem os seus olhos e tentem perceber a maneira como essa energia do projeto está se manifestando aí em vocês. Algumas pessoas sentem de uma forma um pouco mais intensa, outras não, mas tenho a certeza que essa energia está presente aí com vocês, como está aqui comigo também. É uma energia que envolve toda a estrutura física e espiritual de todos nós. E a gente pede para que essa energia ela se concentre particularmente nos nossos corações, a fim de que sejamos cada vez mais sensibilizados no sentido de podermos olhar a vida sobre uma ótica mais positiva, mais otimista. Vamos agradecer a presença desses seres que são invisíveis aos nossos olhos, que estão presentes ao nosso lado, que fazem parte são habitantes de dimensões que muitas vezes nós não conseguimos ainda compreender, mas que querem muito o nosso bem e que se aproximam nesse momento em que nós nos colocamos à disposição para receber essas bênçãos que eles nos proporcionam. Com o coração cheio de gratidão pelas bênçãos que estamos recebendo, agradecendo ao Senhor dos Universos, Deus, o nosso Pai, encerramos essa prática de hoje. Graças a Deus. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo, os que vão ver depois. Como eu sempre peço, curtam o vídeo, compartilhem, vão lá no meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, curta o vídeo também, enfim, vamos divulgar. É sempre bom a gente poder fazer com que essa mensagem, essa reflexão possa chegar para um número maior de pessoas. Tá bom, gente? Então um beijo no coração de todos vocês. Vamos tentar fazer esse exercício da semana, né? Fazer valer o nosso esforço em relação ao nosso progresso. Já estamos no processo, mas vamos lutar contra aqueles arrastamentos que muitas vezes nós somos submetidos na nossa vida e que acabam retardando esse processo. Tá bom, gente? Uma ótima semana para todos. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade.